hoje nós vamos falar sobre a origem de Samuel. Samuel que vai encerrar o ciclo dos juízes. Um ciclo de 400 anos com a mesma cara, né? Povo caindo, povo em pecado, aí vem um povo opressor inimigo, e aí vem aquela miséria sobre o povo de Israel, o povo arrependido pede ajuda para Deus, Deus envia o juiz que expulsa o inimigo, julga e governa por um tempo, morre, e aí este ciclo acontece tudo de novo. Ruth, que é também uma história, né, Bispo G, que é uma figura de Cristo também, Boaz como resgatador, porque Cristo teve essa imagem também de um resgatador, né? É verdade, e bem com a visão da graça, né? Porque ela é uma moabita e os moabitas, havia uma proibição até de eles entrarem no templo, na comunhão, eles não tinham comunhão nenhuma com os moabitas. Então, a graça, né, nos alcançou e nós somos os gentios, né, porque ela é um referencial do povo que não era para ser e se tornou. Que somos nós, né, os gentios, as outras nações, né? E glória a Deus pela graça que nos alcançou, como alcançou também a Ruth. Quando nós fechamos aí o livro de Ruth, nós começamos o livro de Samuel, que é o livro que vem na sequência. É um livro que conta a história de aproximadamente 115 anos. É claro que não foi Samuel que escreveu todo o livro, né? Até o capítulo 24, tudo indica que foi ele, 25 fala da morte dele, então alguém continuou a escrever. Tudo indica que foram dois profetas, talvez sucessores, né? Natã e Gad, não uma ligação direta, mas a figura profética de Natã e Gad, né? Profetas aí que ministraram muito a vida de Davi. Daí nós vemos também o livro de Samuel, ele narra exatamente a transição do período de juízes para o período da monarquia. Então, monarquia, o que significa monarquia? Significa o reinado, né, o governo nas mãos de uma só pessoa. Não é isso, Bispo G? Que é monarquia. Arquia é governo, né? Então, no grego seria o quê? Alguém que concentra todo o governo. É todo o seu poder, todo o poder sobre ele. Para facilitar, nós falamos algumas aulas atrás sobre os 4 Cs do Antigo Testamento, não é? Que seria da formação do povo de Israel. Então, a gente fala do C do campo, que é o período, né, desde a origem da natureza humana até o Egito. Nós vemos o C de comunidade, o segundo C, que vai de Josué, né, desde a conquista da terra prometida e o período dos juízes. Vai vir o C de coroa, que é o período dos reis. E, por último, o C de cativeiro, que vai narrar aí o exílio e o pós-exílio. Então, a gente colocaria o Antigo Testamento em 4 períodos, que nós chamamos de 4 Cs. Talvez isso facilite aí uma linha cronológica da história do Antigo Testamento. E nós vemos agora Samuel, que ele vai estar bem nessa transição entre o C de comunidade e o C de coroa. E o interessante, Bispo G, é que Samuel, ele foi um tipo de Cristo também, podemos falar. Verdade. Né? E ele tinha 3 características muito fortes, 3 ofícios, vamos colocar assim, né? Ele era um profeta, ele atuava como um profeta, ele atuou como um juiz, o último juiz, e o mais interessante, como um sacerdote, sendo homem que não era da tribo de Levi. Verdade. A gente vê assim todo o mover da graça sobre ele. E a gente vai entender até melhor, porque o nome da mãe é Ana, e Ana quer dizer graça. Olha então, só. Tudo que talvez Samuel não pudesse viver, ele viveu. Porque se nós percebermos, né, o período dos juízes, ele é totalmente diferente. Ele encerra o período dos juízes, mas ele tem uma postura de santidade totalmente diferente da contaminação que havia naquele tempo. É alguém que se santifica, é alguém que busca, é alguém que ouve a voz de Deus, quer dizer, é alguém que tem um referencial totalmente diferenciado. Vamos ler então a origem de Samuel logo no capítulo 1, porque ele é oriundo de um milagre. Então nós vamos entender que milagre é esse. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 3, 9 a 11.
Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, essa passagem é muito interessante porque ela já apresenta os principais personagens e também fala aí da região que vem a família de Samuel. Então veja nesse mapa que é a região que é de Efraim. Então Efraim, né? Essa região em vinho aí no centro, né? Um vermelho meio roxo aí no centro. Então essa é a tribo de Efraim. E muito interessante que ali tem uma cidade que vai ser a cidade de Siló, que é a cidade onde Samuel passou a viver junto com o sacerdote Eli, porque se nós lembrarmos a aula sobre a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, no período dos Juízes, permaneceu nessa cidade chamada Siló. Tem alguma junção com Siloé, Bispo G? Eu creio que sim, né? Porque as palavras, né, principalmente como o hebraico é uma linguagem bem consonantal, então ela deve ter, com certeza, uma ligação. Porque Siló é uma palavra grega, né? Uhum. Ou não? Não, Siló é uma palavra... Siló é hebraico, né? Hebraico, e Siloé... E Siloé, não, ambos são, né? São, né? Na verdade, é transliteração, né? É. Interessante. Então, nós vemos aí, a palavra Siloé, só por curiosidade, significa enviado, né? Uhum. Então, nós vemos a região de Siló. Agora, o interessante nessa região aí é que é uma região que tem uma sucessão de poder e de governo. A gente vê muito isso no livro de Juízes, sempre falando de Manassés, Efraim e Judá, basicamente. Né? Com exceções como Dan, que foi Sansão, mas sempre assim, Efraim, Manassés e Judá. Então nós vemos essa figura, principalmente Efraim, que era sucessão de Josué. Josué era, né, da tribo de Efraim, era um príncipe de Efraim. E nós vemos também a figura de Caleb, que era o príncipe de Judá. Então nós vemos já essa natureza, né, dessas tribos como pessoas de guerra, pessoas que... E de 2 domínios, né? 2 polos de domínio. Exato. E a gente vai perceber depois, principalmente no livro dos Reis, que muitas vezes é chamado Efraim e Judá. E quando fala Efraim, dizendo todas as tribos do norte. E em alguns momentos chama de José, os profetas chamam as tribos do norte de José, que são os 2 filhos, Efraim e Manassés, né? É muito engraçado isso. Agora, a história começa falando de um sonho de uma mulher. E o sonho de uma mulher era ter um filho. E, na verdade, já começa uma bagunça, porque Eucana era um efraimita, né? Ele era de Efraim, e ele era casado com 2 mulheres. Só que ele, para compensar o fato de Ana não ter filhos, e a outra Penina tinha, ele acaba dando presentes para Ana, né? Meio criando uma balança aí na situação. E ela, com o seu sonho, ela faz um voto a Deus. E o interessante é que ela chorava muito e Eli, o sacerdote da época, achava que até que ela estava bêbada. Né? Que essa mulher aí está chorando, falando pra caramba. E na verdade ela está fazendo um voto com Deus se o filho dela, se ela tivesse um filho, ela entregaria esse filho para ser um sacerdote na casa do Senhor. E aí vem a dúvida, Bispo G. Mas ela é de Efraim, como é que esse cara ia ser sacerdote? Estranho isso, né? Estranhíssimo, né? Porque não poderia. A marca dos descendentes de Levi é que eles seriam sacerdotes perpetuamente. Então, eles tinham esse vínculo perpétuo e a única linhagem que poderia ter, mas vão acontecer coisas, né? Nós vemos essa exceção aberta, né? Assim como vemos, por exemplo, Davi colocando uma estola sacerdotal muitas vezes. Quer dizer, práticas que seriam exclusivas da tribo de Levi, agora algumas tribos tendo esse acesso. E o interessante é que
ela faz um voto não só dele ser um sacerdote entregue, mas era um voto chamado voto de Nazireu também, né, que era o voto que Sansão teve. Aliás, eu acho que isso que é o curioso da palavra, porque algumas coisas que não deram certo, elas vêm e dão certo. Então, Sansão foi uma figura de um Nazireu que não deu certo, que o anjo foi lá e falou, né, para Manoá e para sua esposa, ó, ele vai ser um Nazireu. Ela faz um voto, Ana fala, não, ele vai ser um Nazireu, eu faço esse voto. E aí nós vemos um juiz completamente na contramão de Sansão. Não é que Sansão era um cara prostituto, completamente dominado, fascinado, né, pelas mulheres do inimigo. Nós vemos Samuel o contrário. Samuel é um cara de santidade, um cara sério, um cara que na hora que tem que exercer juízo contra o inimigo, ele vai e exerce, ele não foge da sua responsabilidade, muito diferente de Sansão. E até ele acaba vendo, né, ele vai passar por esse período de transição do sacerdócio de Eli para ele vê exatamente o que os filhos de Eli sendo homens como Sansão, né, levianos, prostitutos, sem valores, né? Você vê, e é algo que você colocou que é tão interessante, Dani, porque às vezes as pessoas acham que a influência ela pode ser somente do ambiente da pessoa. Olha. Porque se você olhar o ambiente, ele era um cara, vamos dizer assim, como juiz e sacerdote, ele era um cara totalmente anulado, porque ele não tomava posições em relação aos dois filhos. Os filhos prostituídos, malignos, tocavam na oferta, nas coisas que eram santas. E Samuel cresceu nesse ambiente. Agora, o diferencial é que Samuel ouvia a voz de Deus. E isso é importante, porque muitas pessoas ficam arrumando desculpa, nasci em tal bairro, nasci em tal família. Olha, quando você ouve a voz de Deus, você pode ter certeza, você busca o Senhor te santifica, seja no lugar mais prostituído que a pessoa possa estar. Então, eu tive até uma experiência assim. Quando me converti numa igreja que o pastor realmente não era das melhores coisas. Aliás, praticava algumas coisas muito erradas. Mas o meu vínculo com Deus foi totalmente outro. Como o do apóstolo, que também esteve nessa igreja, era totalmente outro. Então, até para não ficarmos arrumando desculpas na nossa carne, para aquilo que em espírito Deus pode fazer na nossa vida e nos santificar. Claro, ninguém pode fazer a escolha pelo outro, você que determina a tua escolha. E é muito confortável jogar a culpa no outro, terceirizar a culpa. E é uma prática, infelizmente, corrente hoje, né? Não, mas olha, sabe o que é? Que o fulano... você e Deus, você constrói o seu relacionamento com Deus. E Samuel é aquele perfil, tinha tudo para dar errado, pelo péssimo exemplo do ambiente. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Muito certo, né? Não é? Vamos ver quem eram estes filhos, quais eram as práticas dos filhos de Eli, Hófni e Finéias. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 22, 23, 17 e 18. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então nós vemos aí nesse texto a prática de dois pecados principalmente, poderiam ter outros, mas aqui a Bíblia narra dois pecados principais de Hófni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli, o sacerdote mais importante, né, como que o sumo sacerdote, né, que se diria. Pecado da prostituição e tocar na oferta. Te pergunto, Bispo G, por que era tão mal essa questão da oferta? Porque eles tomavam no momento que não podia tomar o alimento, é isso? Então, tinha todo um processo, né? No livro de Levítico nós acompanhamos o processo em que eram feitas, porque uma parte das entranhas eram queimadas como holocausto. Sim. E uma parte do corpo, eles poderiam se alimentar dela. Certo. Mas tinha todo um processo. Ele tinha que cozer a carne, aquele líquido que era a libação que deveria depois ser derramada. O que eles faziam? Eles chegavam com garfo e quando estava preparando, porque não era só o preparo de uma comida, era uma oferta ao Senhor.
eles enfiavam o garfo, pegavam uma parte para eles, comiam. Quer dizer, eles usavam da oferta do Senhor como algo banal para eles. Então, era uma prostituição. Eles se prostituíam, além de com mulheres, eles se prostituíam espiritualmente na carne. Então, era um pecado terrível, porque não tinha nem sido terminada a oferta, a consagração, quer dizer, pertencia a Deus. Depois de feita a consagração, é que os descendentes de Levi poderiam se alimentar de algumas partes. Mas eles não estavam nem aí, eles pegavam a parte que eles queriam. É aquela coisa, né? É o abuso do poder, né? Por ser filho de sacerdote, ser um sacerdote quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser. Não é? E Eli, né? Por sua vez, como pai, ele falava assim, filhinhos, não faz isso. Quer dizer, ele não era assim, como é que fala, duro, posicionado, né? Rígido. Porque eram coisas de Deus, e a santidade de Deus estava sendo ferida. Então, ele realmente era uma pessoa assim, tipo bonzinho, não pode ser bonzinho em determinados momentos, tem que ser incisivo. E é triste, porque ali ele dava mais valor aos filhos do que aquilo que era a prestação de culto ao Senhor. Não é? Aquilo que era o ofício dele, a vida dele. E é claro que os filhos acabavam sendo reflexo, né, exatamente dessa forma de educação que ele dava para os filhos. Não que ele tinha que ser um cara violento ou coisa do gênero, mas tem que ser um cara firme. Firme, sem dúvida. Né? E a educação hoje, nós vemos como uma grande fragilidade na nossa sociedade. Nós vemos assim, muitas vezes as mães e pais pedindo oração, quando seus filhos já têm 18, 25 anos, meu filho está na penitenciária, meu filho é um bandido. Só que lá atrás não eram pais presentes, não eram pais que ministravam, obrigavam a ir para a igreja, mas não ensinavam a importância de ir para a igreja. Verdade. Iam na igreja, largavam as crianças lá no departamento infantil, não é? Mas depois em casa não era o mesmo exemplo que era dentro da igreja. E é muito fácil depois chegar lá na frente e falar, agora eu preciso de um milagre, eu creio no milagre, eu creio na misericórdia de Deus, eu não estou negando isso. Mas a gente sabe também que muitas coisas que acontecem no futuro é resultado do quê? De uma ausência no passado, de uma omissão, de uma falta de posicionamento. E sim, por mais que as escolhas dos filhos pertençam a eles, é papel do pai educação, formação e ensinar também o caminho para que eles possam escolher adequadamente. E isso é tão sério, Dani, porque a geração de uns 25 anos para cá, 30 anos para cá, ela tem sido assim. Então, é muito fácil. Aqueles que são pobres, de repente colocam o filho numa determinada escola e deixa o resto do dia o filho largado porque tem que trabalhar. Quem é rico, põe o filho para estudar numa escola e acha que a escola vai educá-lo. E fica o dia inteiro na escola. E a realidade é que a escola não educa. Quem educa verdadeiramente são os pais, e principalmente pelas suas atitudes. Isso sem falar do mundo espiritual, porque muitos pais abrem brechas para que entidades venham e alcancem aquilo que são os filhos, né, as gerações que vêm à frente, através de adultério, prostituição, pornografia e tantas outras coisas mais, que fica no ambiente do lar e, obviamente, começa a atingir os próprios filhos. Então, pontuando, Hófni e Finéias eram maus? Sim, a escolha deles. Mas nós vemos o que? A permissividade de Eli, né? A sua fragilidade na educação, e por resultado, isso vai trazer danos terríveis, né, para Israel por mais de ano, assim, né? E nós vamos entender logo à frente. Enquanto nós vemos esses dois rapazes pecando, agindo assim de forma dissoluta e tudo mais, nós vemos, por outro lado, como foi lido aqui o texto, né? Samuel ministrava perante o Senhor, vestido de uma estola sacerdotal de linho. A habilitação espiritual. Já usando uma estola. Já. Que engraçado. Ele ainda nem era. Obviamente, o que é isso? Era o que o Senhor já conhecia do coração de Samuel, era um propósito que Deus tinha com a vida dele, e a consagração que a mãe fez habilitou isso, porque ele não foi consagrado do ventre, ele foi consagrado antes do ventre. Uau. Então, essa consagração antes do ventre fez com que o Senhor já preparasse um futuro para ele. E o futuro que ele preparou já estava escrito, vai ser um sacerdote. Claro. Já estava desde pequeno, o Senhor colocou no coração de Eli, ele já começou a pôr estola sacerdotal, conhecia os filhos. Deus
já estava também encaminhando, mostrando para ele. Quem seria o sucessor? Então, e ele seria teve um filho que... adotivo, né? E se deixou levar, porque vai chegar uma hora que ele próprio vai falar, né? Sabendo de tudo isso, ele vai falar, Deus falou, o que eu posso fazer? Tem que ser assim. É verdade. Então ele tinha consciência de que ele não tinha formado os filhos de forma adequada. Mas essa figura é incrível, porque ele não estava só usando a festa de sacerdote, mas ele tinha uma historinha ali, né? Barato. Já assim, apontando para aquilo que ele seria no futuro. E vamos ver exatamente já o primeiro contato de Deus com Samuel, já declarando para ele a sua eleição como sacerdote. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 12. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Então é exatamente esse momento que o bispo G falou, né? Que veio uma sentença pelo Senhor contra a vida de Eli e sua família, e não tinha muito o que ele fazer, né? Tinha que aceitar porque era a vontade de Deus, e ele também não quis, ele nem esboçou arrependimento, falar, Senhor, me ajuda, eu vou tentar conversar com eles e tal. Acho que ele já assumiu como um caso perdido, né, bispo G? Acho que já viu que... Chega um ponto que um filho não dá mais para, entre aspas, educar, porque eles já eram homens formados. E ele já estava velho. Ele estava com o que a gente tem a ideia de uma pessoa já com uns 80 para 90 anos. Meu Deus. Então, é uma pessoa com muita idade, e eles já homens formados, eu creio que já com mais de 30, 40 anos. Então, já não tinham mais aquela característica de querer se abrir a aprender. Então, era realmente um fato consumado. E, na verdade, começa o capítulo falando assim, que a palavra era rara de Deus. Então, o negócio estava ruim, estava uma frieza. E aí, de repente, o menino começa a ouvir a voz de Deus, mas não conhece a voz de Deus. Aliás, ele até confunde a voz de Deus com a voz do sacerdote. Ele fala, o senhor me chamou? Não, volta a dormir. O senhor me chamou? Não, eu não chamei de novo, volta a dormir. A terceira vez, ele entendeu, falou, acho que é o Senhor falando com ele, porque também não fala mais comigo. Agora, você vê que deveria ser uma voz muito parecida, a ponto de Samuel ficar confuso, não é? Interessante. Talvez Deus poderia ter usado até a voz para... Pode ser mesmo. Né, ser algo que traga o entendimento da autoridade, né, espiritual, enfim. Mas aí nós vemos o quê? Deus já revelando para Samuel pequeno, jovem, pré-adolescente, o que estaria para acontecer. E não deve ser fácil, né? Para um menino de 11, 12 anos, Deus fala, olha, ele vai morrer, os filhos dele também, você vai assumir a posição deles jovem, então já se prepara. Mas era um menino. A gente fica preocupado, mas e menino, vai dar certo? Deu. Quem disse que um jovem não daria certo? A unção é o principal diferencial. Exato. A unção, ela quebra qualquer jugo, ela ensina todas as coisas e permanece, vem de Deus
E Deus, quando quer agir, vai, interfere, faz e transforma. Verdade. Hoje nós temos muitos pastores e bispos jovens, né? Eu sou um exemplo de bispo jovem, né? Tem pessoas que ainda têm preconceito. Uhum. Fala, não, mas é tão jovem. Eu ouço muito isso. Tem gente que fala por carinho, né? Tem gente que fala assim, nossa, que bispo, mas um bispo tão jovem, não é? Então ele já sabe que às vezes é um preconceito. Né? Então, isso não tem nada a ver. Eu acho que a questão da experiência e a unção, ela capacita também, ensina. A palavra diz isso, né? Aliás, Paulo exorta Timóteo, você não se abata, você não se intimide. Vão ter pessoas que vão ter preconceito, mas você é um homem preparado. Então, assim, eu creio que um fator muito importante em tudo isso chama-se dedicação. Porque os 2 filhos dele não eram dedicados à obra. Sim. Eles levavam simplesmente assim, não vai dar valsa, né? Mas a realidade é que Samuel não. Samuel, ele tinha um outro sentimento, né? Ele se dedicava, quer dizer, desde pequeno com a escola sacerdotal, ele já sentia a responsabilidade, o sentimento da obra. E ele queria. A dedicação dele foi esse diferencial. E hoje é a mesma coisa. A gente vê pela dedicação das pessoas, dos jovens, tudo, que eles o quê? De repente despontam espiritualmente. Por quê? Porque é a essência que vem do espírito na vida da pessoa. Sim. Agora nós vemos o quê? A consequência e o cumprimento dessa palavra. O capítulo 4 dedica a falar exatamente o resultado do pecado de Eli pela sua omissão, como educador dos seus filhos, e dos filhos, né, pela prostituição e também pela corrupção da oferta. Há uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Daqui a pouco eu te vou mostrar qual é a região dos filisteus no mapa, no próximo mapa. Mas vamos só pontuar isso. O mais triste é que, além de Israel ser derrotado e Hofni e Finés morrerem, consequência do pecado, porque o pecado ele traz a morte, a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus. E você vê como é uma coisa religiosa, um momento de muita religiosidade. Porque estavam em pecado, não estavam cobertos pelo poder de Deus, a palavra era rara, mas eles falaram assim, não, vamos garantir a vitória como? Vamos falar para a Arca da Aliança e adiante, que se a Arca da Aliança for, imagina, nós não seremos derrotados, porque Deus vai olhar a Arca e vai interferir. Só que não, porque não foi isso que aconteceu. E por que não interferiu? O que tinha dentro da Arca da Aliança? A Arca da Aliança, a lei. Quanto que eles feriram a lei? Exato. A autoridade do sacerdote, que era a vara de Arão. Então, era a autoridade do sacerdote, quer dizer, e também o maná, que era a provisão. Mas esses 2 eram essenciais, eles não estavam habilitados em nada. A arca, para eles, não servia para nada. Verdade. Né? Para nada. Ela era uma bela peça, mas... Porque né? o que traria a unção da arca se manifestar é se eles estivessem dedicados ao sacerdócio, em santidade, cumprindo com a lei, eles eram responsáveis para a manutenção da lei. Quer dizer, eles eram que estavam transgredindo, é loucura, né? Terrível. E Eli acaba morrendo também, uma morte até estranha, porque ele já era muito, muito velho, pesado, então provavelmente ele era já até um homem obeso. Obeso, é. E a palavra fala que ele caiu da cadeira para trás e quebrou o pescoço com o seu próprio peso. Então, quando ele soube da notícia. Então, ali realmente um ciclo se fechando. E assim, olhando até um ciclo de acomodação. Porque para Eli também estar nesse estado, ele estava totalmente acomodado e ausente em relação aos filhos e, obviamente, à obra. Então, por isso que estava pesado desse jeito e tudo isso aconteceu para ele. E algo notável também é como se encerra aí o ciclo de Juízes, porque mostra um sacerdócio contaminado, que é exatamente a marca desse período dos Juízes, a contaminação, não é? Então mostrando o quê? Deus queria realmente iniciar um novo ciclo, que seria o ciclo de um sacerdócio limpo, que viria um rei que ainda não foi 100%, né? Longe de ser, mas depois viria um rei que seria um homem segundo o seu coração, ungido por inclusive Samuel, não é? E aí é interessante a frase quando acaba esse capítulo 4, de uma mulher que tem um filho e dá um nome de Icabode. O que significa isso, Bispo G? Foi-se a glória. Então, e acabou,
né, quer dizer a glória de Deus. Lembra que nós falamos do Shekinah, que não era bem o Shekinah, o termo nuvem, mas o termo glória mesmo era o Icabô. E aí então estavam falando que a glória do Senhor tinha ido embora. O termo Icabô foi-se a glória do Senhor. Acabou. E foi o nome do filho que ficou órfão, porque a mãe morreu o pai, morreram os três, né? Ali os dois filhos, e o menino fica ainda órfão e leva a marca dessa dor. Por que leva a marca dessa dor? Sabe o que o Senhor falou para ele? Nunca será expiada a culpa, nem dele e nem dos seus descendentes. Terrível. Tamanho o pecado, peso, a consequência das atitudes. Aliás, serve de lição, porque muitas pessoas cometem erros e não pensam no amanhã. Né? Essa inconsequência é terrível, e eles eram homens inconsequentes. Agora, nós vemos que os filisteus levam a Arca da Aliança, no capítulo 5, para o templo de Dagon. Um dia Dagon acorda todo cortado, cabeça cortada. Outro dia acorda cortado e ainda prostrado diante da arca. Sem os braços, sem sem ação os nenhuma. Aí fala, eu acho que não está muito legal ele aqui. E para piorar, vem uma peste, como que um tumor mesmo, né? Na pele. E algumas versões falam hemorroida. O original é esse. Não é sem brincadeira, é hemorroida. Algumas versões tratam como hemorroidas. Imagine todo o povo ali da região de Gaza, até Gate, toda essa região, todos, Asdod também, né? Todos com hemorroida. Era mesmo. Imaginou, né? E todo mundo de pé, né? Não podia sentar. Então, imagina. O dia inteiro todo mundo de pé. E ainda eles eram altos, fortes, pesados, né? A coisa aí tá difícil. Então os filisteus falam, é melhor devolver, né? Aí no capítulo 6 a gente vê esse processo de devolução. E devolvem com ofertas. Então eles fazem 5 ratos de ouro. E eu te pergunto, Bispo G, como é que seriam 5 hemorroidas de ouro? Fizeram também, simbolizando a forma dos tumores, né? Porque eram tumores que chegavam a ficar expostos mesmo, e eles tiveram que fazer, fizeram 5 de ouro, tumores. 5 tumores. Eu não sei quem foi. Tem muita criatividade para fazer 5 hemorroidas de ouro. Eu nem sei como é que faria um negócio desse. Eu não imagino quem deve ter sido o referencial. Ai, meu Deus, é cada loucura, enfim. Mas aí eles devolvem e vai passando por uma terra chamada Bet-Semes. Vamos ver aí nesse mapa. Então vai sair de Asdod ali do lado esquerdo, passa por Gate. E aí eles vão parar em Bet-Semes. Bet-Semes, alguns homens curiosos vão ver o que tem dentro da arca, acabam fulminados. E ali a arca para nessa cidade em azul chamada Kiriat Jearim e vai passar 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Tá? Então aí a arca fica um bom tempo até um homem chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, que resolve trazer a arca de volta. E assim nós encerramos a origem de Samuel e na próxima aula nós vamos falar sobre o início da monarquia no reino, aliás, no povo de Israel, né? O início do reino mesmo, né? De Israel. Bom, antes de nós revisarmos a aula, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é esta Bíblia Apostólica incrível, edição comemorativa de 40 anos do ministério do apóstolo Estevam Hernandes. Tem 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, dicionário apostólico com mais de 500 palavras, mais de 5.000 notas de referência com muitas revelações, mapas coloridos e tabelas históricas de referência. E para completar, um encarte com a história do mover apostólico no Brasil. E essa capa azul e prata, lindíssima, na parceria com a SBB. E você pode adquirir esta Bíblia de estudos através do site gospelbay.com.br. Você vai pagar com um preço super acessível, pode parcelar, tem pagamento facilitado e vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. Aproveite essa oportunidade. Você também, se caso não tenha acesso à internet, pode fazer a compra pelo telefone 3500-1222, 3500-1222, televendas, né, do Gospel Bay, a loja virtual da Rede Gospel de televisão.
gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual, você só encontra no gospelbay.com.br. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos a origem de Samuel, homem que foi juiz, sacerdote e profeta, fruto do voto de uma mulher que era estéril, Ana. Samuel encerra o período dos juízes ao assumir a liderança espiritual após a morte de Eli e seus terríveis filhos em batalha com os filisteus. A Arca da Aliança foi roubada pelo inimigo, que devolveu 7 meses depois. Tamanha foi a destruição causada no templo de Dagon e as pragas que tomaram suas cidades. Então, a Arca da Aliança passou a permanecer 20 anos na casa de Abinadab. Tome nota agora da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.